Olá pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Psicologia, Ciência e Profissão. Essa é a web aula número 1. Ao total serão 4 e elas ficarão disponíveis para vocês. O que nós vamos ver hoje é sobre a diferença de senso comum para conhecimento científico. Vamos falar sobre a regulamentação da profissão no Brasil e vamos encerrar falando sobre as especialidades possíveis da psicologia que existem hoje. Tá? Ao total são 13. Então vamos lá, pessoal. Bom, então estamos aí, pessoal, na web aula número 1 e vamos começar a falar sobre tipos de conhecimentos, desculpa. Ciência e senso comum, tá joia? Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tá certo? Todo dia nós tomamos decisões. Então, você decide qual roupa você vai usar para ir para a faculdade, você decide quais são as anotações importantes da aula, você decide onde você vai passear e por aí vai. Você decide como atravessar uma rua. Todas elas são decisões que tomamos na nossa vida, tá joia? Algumas decisões são mais complexas, outras decisões são mais simples, tá joia? Mas temos aí um conjunto de decisões. Qual é a melhor forma de tomar uma decisão? É tendo como base a maior quantidade de informações possíveis, tá joia? Mas nós utilizamos isso o tempo todo, o conhecimento existente sobre atravessar uma rua. Você vai ter esse conhecimento todo para atravessar uma rua? Não é necessário. Você pode utilizar a sua própria experiência. Então nós tomamos decisões. Algumas decisões são com base nas nossas próprias o quê? Experiências, né? Nós precisamos decidir, tá certo? Qual o caminho que vamos seguir, tá joia? Existem várias formas de conhecimento, vários conhecimentos, tá joia? Conhecimento religioso, matemático, senso comum, científico, filosófico, entre outros, tá joia? A questão é que nós temos conhecimentos que são adequados a determinadas situações, tá joia? E conhecimentos que são inadequados para aquela situação. Veja, se hoje nós estamos falando da formação de vocês para uma profissão, nós vamos ter que usar o conhecimento que tenha maior respaldo para ser utilizado, tá joia? E não simplesmente só as nossas informações, tá joia? Esse aí é o exemplo, pessoal, um conhecimento do senso comum. Como é que você atravessa uma rua, tá joia? Você possivelmente aprendeu com quem estava cuidando de você. Aqui em Brasília a gente usa a faixa, faz o sinal, os carros param, nós continuamos observando e atravessamos a rua, tá joia? Se não tem faixa, você vai se basear nas experiências que você teve, nas outras, tá joia? Você poderia, pessoal, calcular a velocidade média dos carros e definir a sua velocidade? Sim. Você aprendeu no ensino médio que você pode calcular a velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Todo mundo lembra disso? Sim, né? Mas você vai fazer isso? Não. Porque você não tem as informações necessárias e porque isso poderia ser muito mais complexo do que simplesmente atravessar uma rua. Então você provavelmente vai utilizar a sua experiência o quê? Acumulada. E cada um de nós tem um conjunto de experiências aí que são acumuladas, tá joia? Em função do que nós passamos aí pelas nossas vidas. Um outro exemplo de senso comum. Lava-louça. Todo mundo aqui lava louça?
Como que você lava a louça? Você começa pelas louças maiores, porque elas ocupam muito espaço, ou vocês começam das louças menores e vão avançando até as louças maiores? Ou começam das menos sujas para as mais sujas? Enfim, cada um de vocês, mesmo que vocês não tenham isso evidente na mente, vocês utilizam um método próprio para fazer a limpeza da louça, tá joia? Baseada na experiência de cada um de vocês, tá certo? Então nós não podemos dizer, existe um método que é o método perfeito para lavar louça. Não, cada um vai desenvolvendo o seu método, né? Lógico, priorizando a economia de quê? De água, tá bom, pessoal? Então, utilizamos a nossa própria o quê? Experiência. Bom, com base nisso, né, nós estamos falando sobre o senso comum. A que conclusão nós podemos chegar sobre o senso comum? Ele é empírico, ele baseia-se na observação e na experiência, mas sem um método rigoroso. Joia? O que você já fez no passado possivelmente vai dar certo hoje, porque é um conjunto de repertório mental que você vai ter sobre aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Ele é espontâneo, surge naturalmente sem a necessidade de um estudo aprofundado. Já você não vai ficar estudando sobre técnicas de lavar louça. Você simplesmente vai lavar. Professor, mas eu quero estudar. Ok, tudo bem. Mas ele é o conhecimento do senso comum, ele é espontâneo. Tá joia? Tradicional. Muitas vezes é transmitido de geração em geração. Tá joia? Então veja, quem, né, você teve aí como referência que participou da sua criação, possivelmente você aderiu a vários o quê? Hábitos, tá joia? E esses hábitos são passados de geração para geração, tá bom? Então você vê tanto coisas positivas como coisas negativas, elas são transmitidas de forma transgeracional. O que é isso? É quando passa de uma geração para outra. Tá bom, pessoal? Subjetivo. Depende da cultura, do contexto social e das crenças individuais. Tá bom? Então veja, o conhecimento do senso comum, ele está ligado à cultura. O que é a cultura, pessoal? De uma forma bem simples, é um conjunto de práticas de conhecimento, de saberes que são compartilhados pelas pessoas. Tá bom? Então, essa cultura que trata-se da referência da pessoa, cultura indígena, cultura muçulmana e por aí vai, tá joia? Temos todas elas dentro de um contexto, tá joia? Que tem as suas crenças, seus valores, que orientarão qual é o comportamento mais adequado a ser realizado. Então, nesse caso, não é o comportamento certo, mas é o comportamento mais adequado em função da sua cultura. Tá joia? Você poderia usar o termo certo? Poderia. Tá? Qual é o comportamento certo dentro dessa cultura? É esse. Tá joia? Vocês já perceberam que quando vocês frequentam as aulas, vocês têm um comportamento. Se vocês estão num outro grupo de amigos, vocês têm um outro comportamento. Possivelmente vocês estão se conhecendo agora, então o outro é uma novidade. E aí a gente está se acostumando, né? Uma turma nova, pessoas novas, pessoas que eu nunca vi, que vocês nunca viram. Tá joia? É diferente de um grupo de amigos que já tem aí 10 anos que estão juntos. Tá bom? Ajuda as pessoas a lidarem com situações cotidianas, que é isso que eu falei para vocês: atravessar uma rua, lavar uma louça, joia? É aquilo que vai estar nos orientando o que fazer, tá bom? Pessoal, eu só peço para que vocês fiquem atentos à palavra empírico. Ele tem duas definições.
Desculpa, ele tem duas aplicações. E aí a gente vai ver isso daqui a pouco para vocês entenderem melhor. Tá? Agora vamos falar do conhecimento científico. Do conhecimento que é sistematizado, do conhecimento que é baseado em quê? Evidências. Tá certo? Veja, eu fiz uma vacina e eu vou aplicar essa vacina nas pessoas. Não é assim que funciona. Primeiro eu tenho que ter estudos. Tá joia? Você vai estar no seu consultório, você vai estar numa organização e você vai fazer aquilo que você acha? Não. Você vai ter um conjunto de comportamentos que são determinados pelo quê? Pelo estudo científico. Tá bom? Como, por exemplo, que eu faço uma vacina? Primeiro, a identificação do patógeno, testes pré-clínicos, depois os ensaios clínicos propriamente dito, aprovação regulatória, produção e distribuição e monitoramento. Tá bom? Então veja, não é simplesmente, eu acho que isso vai funcionar e aplica na pessoa. Não. Vocês viram muito bem isso quando a gente passou pela Covid, vocês, né, estavam aí, e da luta que foi para o desenvolvimento de uma vacina. Tá? Então não dava para pular as etapas, tinham que seguir todas essas etapas. O que acontece é que elas foram feitas em um tempo menor, tá joia? Devido à urgência da situação. Então, primeira coisa do conhecimento científico que chama a nossa atenção: existe uma sequência de passos que eu devo seguir. Tá joia? Não é feita, conhecimento científico, ele não é desenvolvido a meu bel prazer. Ele tem passos, tá joia? Que é o que a gente chama de método. Guardaram aí a palavrinha método, pessoal? Uma palavrinha que vocês vão escutar muito. Qual é o método utilizado? Como que isso foi feito? Tá joia? Como que eu fiz uma modelagem de comportamento? Qual foi o método utilizado? Tá joia? Qual foi o conjunto, né, de ações que o profissional desenvolveu, a profissional desenvolveu para chegar à modelagem de comportamento? Tá bom? E o conhecimento, então, o conhecimento científico precisa ter um método, precisa ser aplicado a uma grande quantidade de pessoas. Então, o conhecimento científico, ele é capaz de abarcar, de explicar o comportamento de quê? Da maioria da população. Tudo bem? Então, não é um conhecimento que eu vou utilizar no meu cotidiano para resolver uma questão particular. É um conhecimento que vai poder explicar o comportamento da grande maioria das pessoas. Tá? Então, aí a gente já tem o quê? Uma amplitude desse conhecimento. Tá bom? Bom, que conclusões nós podemos chegar sobre o conhecimento científico? Quais são as características desse conhecimento? Empírico, e a gente já vai falar sobre ele, né? Baseia-se em observações e experimentações do mundo real para validar as teorias e hipóteses. Objetividade, com base em evidências, evitando assim o que? A subjetividade, evitando o eu acho, tá certo? Ele tem que estar baseado em evidências. Deve ser capaz de ser verificado, tá joia? Com base em evidências. Desculpa, verificabilidade. Ele deve ser capaz de que serem reproduzidos, tá joia? Então, se você fez um determinado método de investigação, se eu seguir os mesmos passos que você, possivelmente eu vou chegar a resultados o quê? Semelhantes. Tá bom? Desenvolvimento do conhecimento científico está em constante evolução, sendo aprimorado com novas descobertas e revisões a cada dia. Então veja,
se você pode passar a vida toda lavando a louça de um jeito, tá joia? Mas o conhecimento científico, ele não é dessa forma. Tá? Ele é mutável. Ele vai sendo o quê? Refinado, melhorado, tá joia? Em função dos novos o quê? Dos novos métodos de pesquisa, em função das novas ferramentas que vão surgindo. Então, possivelmente, quando eu estudei, a gente falava em átomo. Depois a gente falava em prótons, nêutrons e elétrons, que compõem um átomo. Hoje a gente já fala em partículas subatômicas. Joia? Antigamente nem se falava sobre átomo. Por que isso? Porque a tecnologia avançou. As nossas ferramentas de investigação, elas o quê? Avançaram. Joia? Então o conhecimento, ele acaba sendo o quê? Renovado. Lembrem sempre disso e lembrem também um detalhe: vocês passarão a vida toda estudando, porque sempre vai surgir uma técnica nova, um procedimento novo, uma experiência nova, científica, e isso vai ser importante para vocês, para que vocês reflitam sobre incorporar ou não essa prática no cotidiano profissional de vocês. Tá? Bom, agora vamos falar sobre a palavra empírico, tá joia? Nós temos aí o empirismo, tá joia? Que é fruto da minha experiência individual, tá certo? E nós temos o empirismo, que é o quê? O empirismo científico, tá joia? Que é aquele que vai nos trazer uma base, né, que vai dizer se aquilo funciona ou não para a maioria das pessoas. Então, enquanto no empirismo, a gente estiver falando do empirismo, a gente está falando da nossa o quê? Experiência. Joia? Quando a gente fala do empirismo científico, a gente vai estar falando do quê? Como que ele é empregado de forma estruturada o meu procedimento de observação. Joia? Como que eu vou poder acompanhar o desenvolvimento de determinadas o quê? Situações e poder chegar a conclusões que representem aquela realidade. Tá joia? Então, pessoal, nem sempre as pessoas utilizam empirismo científico, muitas vezes é só empirismo mesmo, e a gente vai precisar entender que isso está no contexto senso comum ou no contexto que é acadêmico, tá certo? Lembrando que no empirismo nós temos a nossa própria experiência e do empirismo científico nós buscamos evidências que vão refutar ou corroborar as nossas ideias, tá joia? E a partir dali construir o que? Teorias, tá bom, pessoal? Bom, e tudo isso, como que se aplica, um exemplo de como que isso se aplica à profissão de vocês, joia? Antes de mudar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa, como que ela deve ser tratada para que ela tenha o alívio desse estresse? Como você trataria hoje? Pensaram? Refletiram? Vamos ver o que o senso comum nos fala e depois vamos ver o que o conhecimento científico nos fala. Muitas pessoas acreditam que expressar a raiva, né, como gritar, socar um travesseiro ou reclamar, ajuda a reduzir o estresse. Essa ideia parece ter base na experiência cotidiana e pode ser considerado um conhecimento empírico do indivíduo, joia? No entanto, estudos científicos mostram que, em muitos casos, esse tipo de desabafo pode reforçar a emoção negativa em vez de aliviá-la, tornando-se uma pessoa ainda mais irritada. Tá joia? Perceberam a diferença, pessoal? Então, quando a gente tem um senso comum,
a gente pode achar que socar travesseiro vai resolver. O que a ciência fala pra gente? Olha, isso não funciona. Ah, professor, mas funcionou comigo. Funcionou momentaneamente. Imediatamente depois veio a emoção negativa novamente. Tá joia? Ela não foi aliviada. Tá? Aí, vejam, outra perspectiva. O que a psicologia, como ciência, fala sobre esse mesmo item? A psicologia sugere que técnicas como reestruturação cognitiva, que está uma interpretação mais realista da realidade, e práticas de regulação emocional, que é a reavaliação da realidade, respiração, são mais eficazes para lidar com o estresse e a raiva do que simplesmente extravasar as emoções. Tá? Pegar a diferença, pessoal? Tá? Uma conduta é aquilo que eu vou fazer com base no que as pessoas acham que é correto. Outra conduta é aquela técnica que realmente vai atender a demanda do que está sendo solicitado, reduzir o nível de estresse. Joia? Então, muitas vezes, o nosso pensamento pode estar baseado no senso comum. E isso precisa ser o quê? Isso não tem espaço no ambiente o quê? Profissional. Ah, professor, mas o que eu penso, o que eu vejo não serve para nada? Serve. Você pode fazer pesquisas, você pode desenvolver teorias, desde que você seja o quê? Tenha fundamentação depois para dizer que aquela teoria é válida ou não. Tá bom? Então vamos lá. Na vida profissional de vocês, vocês vão ter como base o conhecimento científico. Tá bom? Então, pessoal, a gente viu aí nesse intervalo de tempo, tá, a importância do conhecimento científico, que é aquele que vai trazer mais o que? Resultados positivos do que simplesmente as minhas crenças pessoais. Tá joia? E isso faz uma diferença significativa na hora de alcançar os resultados o que? Pretendidos. Tá bom? Por exemplo, ali, como que se faz uma técnica de um grupo focal? Né? Existem regras? Existem. Não é só botar todo mundo junto falando, né? Todo mundo junto falando ao mesmo tempo dentro de uma sala. Mas sim, existe um conjunto estruturado de ações que vai nos permitir chegar o quê? A um resultado ótimo, bom, usando o quê? Os grupos focais. Tá bom? Bom, pessoal, vamos mudar de assunto agora, tá? E vamos falar sobre uma profissão, psicologia, uma profissão regulamentada. Tá joia? Qualquer um pode exercer a psicologia? Não. E eu acho que isso vocês já sabem, até porque mesmo vocês já estão o quê? Já estão buscando o conhecimento. Ah, professor, eu fiz meio curso. Não resolve. Para ser considerado uma psicóloga ou um psicólogo, você precisa ter a certificação do seu curso de graduação. Isso tudo está explicitado em quê? Nas leis que regem a nossa profissão. Tá? Uma lei, qual a diferença de lei para decreto? De uma forma bem simples, acredito que possam até ter advogados aqui que possam ter uma explicação melhor. A lei cria direitos e deveres e passa pelo legislativo. O regulamento, ele representa, né, o decreto, ele regulamenta a lei, sendo emitido pelo executivo para a sua aplicação. Então ele vai dizer como vai ser executada, né, vai ser aplicada aquela lei. Joia? Temos aí 62, 64, né, a lei de 4.119/62, do dia 27/8/62. Então lembre, qual é a data que se comemora o dia do psicólogo? 27/8, que foi o quê? A publicação da lei. Joia? Vamos ver aí o que ela traz pra gente.
tá? A Lei 4.119 e o Decreto 53.464/64. Artigo 10. Para o exercício profissional é obrigatório o registro do quê? Dos diplomas no órgão competente do Ministério da Educação e Cultura. Então, veja, lembra do que eu falei? Para você atuar como psicólogo, você precisa ter o diploma efetivamente registrado de acordo aí no Ministério da Educação e Cultura, no MEC. Tá joia? Isso vai te dar o respaldo para que você possa ter condições de trabalhar. Mas, para você trabalhar efetivamente, você vai precisar do registro no Conselho Regional de Psicologia. A gente vai já falar sobre isso. Tá bom? Então, primeiro passo, o certificado. Tá bom? Quais são as habilitações que são possíveis para vocês? Bacharel, psicólogo e licenciatura. Tá bom, pessoal? Então, são aí as possibilidades que nós temos de formação. Joia? Você pode sair com título de bacharel, título de licenciatura, título de psicólogo. A nossa formação preconiza ali o título de psicólogo. Tá bom? O que nós podemos fazer? Diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, aconselhamento e assistência psicológica. Essas são as funções do psicólogo e da psicóloga. Tá joia? Determinada em lei. Bom, agora vamos falar do decreto da Lei 5776 de 71 e o decreto 78.822 de 77. Tá? O que eles trazem para a gente? Vamos ver. Criação do Sistema Conselho, do Sistema Conselhos de Psicologia, responsável por regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão. Então, como é que nossa profissão ela é regulamentada, ela é fiscalizada? Nós temos uma hierarquia. O maior nível são o quê? É o Sistema Conselhos, joia? Que ele é que vai dar as orientações de como deve ser tocada a nossa profissão. Tá joia? Temos o Conselho Federal de Psicologia, que ele define normas e diretrizes gerais para a profissão. Ah, professor, foi solicitado que o psicólogo, a psicóloga emitisse um laudo. Como que isso deve ser feito? Isso está na regulamentação da profissão. O Conselho Federal de Psicologia, ele faz o quê? Ele tem uma resolução que trata desse assunto. Bom? Os conselhos regionais, por sua vez, eles fiscalizam e regulamentam a atuação dos psicólogos nos estados. Então, veja, o Sistema Conselhos orienta o exercício da profissão de uma forma mais estratégica. O Conselho Federal de Psicologia, em função dessas orientações, vai definir as suas As suas normas, suas regulamentações. E o Conselho Regional, que cada estado tem um, vai fazer o quê? Vai fiscalizar. Tá bom? Perceberam a diferença? Um determina as regras, a estratégia, os caminhos a serem seguidos, outro determina as regras, resoluções, e o outro fiscaliza. Então a gente pode compreender dessa forma como está estruturada a nossa profissão. Lembrando sempre, voltando a falar do registro profissional, ele é feito nos conselhos regionais de psicologia. Então você se formou, você tem um diploma que te habilita a ter condições de trabalhar, e a liberação para esse trabalho vai ser possível quando você fizer a sua inscrição no Conselho Regional de Psicologia. Tá bom? E você vai ter um número. Se você fizer a inscrição aqui, vai ser um número /01. Nós estamos, o CRP que
cuida da nossa profissão aqui é o CRP-01. Fica ali no setor de televisão norte. Tá joia? Tanto o Conselho Federal, porque estamos na capital, e o Conselho Regional. Joia? Isso tudo... Ah, tá. Eu estava falando aqui, mas está aqui, ó. Obrigatoriedade do registro profissional no CRP para exercer a profissão de psicólogo, de psicóloga. Tá joia? Então, essa daí segue na ideia daquilo que é imprescindível para que você possa o quê? Exercer sua profissão. Não é? Isso busca desmistificar para as pessoas qual é o trabalho do profissional ou da profissional de psicologia. Então, veja, quando você veio fazer psicologia, seus colegas perguntaram se você ia ficar analisando eles. Porque eles acham que nós podemos fazer o quê? Nós temos uma bola de cristal e podemos ver tudo. Mentira, né, pessoal? Isso não acontece. Nós não temos bola de cristal. Nós não conseguimos ler pensamentos. Tá joia? Isso faz parte do conhecimento do senso quê? Do senso comum. Tá joia? Então, será que o psicólogo adivinha o que os outros pensam? Não, essa não é a realidade da nossa profissão. Vamos nos conhecer melhor quando fazemos o curso de psicologia? Você acaba se conhecendo melhor. No entanto, se esse é seu objetivo, é melhor você fazer o quê? O processo terapêutico. Tá joia? Seria um psicólogo como um bom amigo? Não, pessoal. Uma coisa são seus amigos, outra coisa será a relação com o psicólogo. Tá joia? O psicólogo, a psicóloga não vai no cinema com você ver um filme. Não vai ficar andando para lá e para cá o tempo todo com você. Ele tem um objetivo profissional, tá joia? Que é diferente de um bom amigo, tá bom? Às vezes, e é importante que tenhamos amigos, porque eles fazem uma função terapêutica, tá joia? Eles podem estar lá, nos escutar, dar conselhos, podem se meter ou não se meter, vai depender de cada relação de amizade, tá joia? Mas não entra na área o que é privativa do psicólogo. Outra questão que surge: psiquiatria e psicologia são a mesma coisa? Não, né, pessoal? A psicoterapia tem uma visão, a psicologia tem uma visão da mente associada a comportamento. E mudança de comportamento, né, associada à mente. A psiquiatria tem uma visão que é uma visão mais química, tá joia? Em que ele vai fazer o balanceamento de determinados componentes que fazem o seu corpo funcionar. Tá joia? Então, não é a mesma coisa. Tá? E aí, uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco é: o que faz o psicólogo? O que faz a psicóloga? Tá joia? Dentro dos limites do conhecimento que nós temos. Tá joia? Então vamos lá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Antes a gente vai falar sobre resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Tá joia? Então nós temos uma profissão regulamentada, tá joia? Como vocês viram na lei, né, deve existir o Conselho Federal, os conselhos regionais, o sistema conselhos, que vai orientar sobre a nossa prática profissional. Tá joia? Onde que nós podemos acessar ou ter acesso a essas resoluções? No site do Conselho Federal de Psicologia. Tá bom? Então tem aí, para quem não conhece, para quem não teve a curiosidade de ver, dei um pulinho no site do cfp.org.br para vocês conhecerem aí as resoluções. Tá joia? Deixa eu abrir aqui, pessoal, para mostrar onde é que estão essas
regulamentações. Então, nós temos aqui o site, tá certo? Legislação, resoluções do CFP. E aí tem as instruções, os atos normativos, as resoluções que são o quê? Publicadas. Deixa eu só voltar para ver vocês, tá bom? Então, lembrando sempre que, se você quiser ver legislação, resoluções do CFP, tá bom? Bom, qual é uma das resoluções mais importantes que nós temos? A Resolução 10 de 2005, que é o Código de Ética do Profissional de Psicologia. Tá joia? E aí você vai abrir e vai ver ali as recomendações, as orientações e os comportamentos que devem ser o quê? Adequados à profissão. Tá joia? E isso torna a prática de vocês uma prática mais adequada aos conhecimentos que científicos, aqueles conhecimentos que são balizados pelas teorias validadas, tá joia, pessoal? Então, quem quiser já ler o documento aí, fique à vontade, tá joia? Já podem ler, já podem pesquisar. Vocês terão uma disciplina provavelmente específica sobre essa questão das resoluções, tá bom? Desculpa, sobre a ética profissional. Então, pessoal, pensou, teve alguma necessidade, dúvida sobre o que fazer, consulte o quê? Consulte as resoluções. Elas serão aí, orientarão o caminho que você deve tomar. Já é? Bom, dando encaminhamento, vamos responder aquela questão do que faz um psicólogo. Tá joia? E olha, um psicólogo, uma psicóloga fazem muita coisa. Tá joia? Aí tá um exemplo. Tá joia? Nós temos 13 especializações. Tá joia? Psicologia organizacional e do trabalho. É aquela que está preocupada na relação entre o indivíduo e o seu trabalho. Como que nós podemos fazer para aumentar a qualidade de vida do trabalhador? Como nós podemos fazer para aumentar a produtividade? Isso é um ramo que estuda o quê? A psicologia organizacional. Tá joia? A psicologia escolar. Como que nós podemos ter um ambiente escolar mais adequado? Quais são as melhores características de um ambiente escolar? Psicopedagogia, que é próxima. Como nós podemos, de forma individualizada, então a psicologia escolar está preocupada com a escola, o contexto escolar. A psicopedagogia está preocupada com os processos de ensino-aprendizagem. Tá joia? A psicologia hospitalar está ligado com o quê? Com pessoas que estão em um ambiente hospitalar que precisam aderir ou ter um apoio de um tratamento, para um tratamento. Tá bom, pessoal? Avaliação psicológica. Como que nós fazemos uma avaliação, um diagnóstico baseado em evidências? Isso é tudo da parte de avaliação psicológica. Joia? Como que nós tratamos o desconforto, as dores, o sofrimento das pessoas? A psicologia clínica. Joia? Como que nós explicamos a forma como nós convivemos em grupo, as regras que são definidas, como que isso é na perspectiva individual? Psicologia social. Tá joia? E, pessoal, por aí vai. Tá joia? Como que a gente estuda a relação entre o funcionamento do cérebro e os comportamentos, emoções e processos cognitivos? Neuropsicologia.
Como que nós estudamos a relação do pensamento com a coordenação motora, psicomotricidade, tá joia? Como que podemos potencializar o desempenho de um profissional, de um esportista, psicologia do esporte. Vocês já devem ter visto que vários times têm o seu psicólogo, tá joia? Então, pessoal, como que nós podemos melhorar as relações de trânsito, tá joia? Psicologia do trânsito. Cada uma dessas especializações, ela vai tratar de quê? De um tema específico do nosso comportamento. Então, se a gente olhar de uma forma bem ampla, a gente pode falar que a psicologia está associada ao estudo do quê? Do comportamento, beleza? E onde esse comportamento? Todo lugar que nós temos pessoas, nós temos comportamento. E podemos estudar isso nessas diversas áreas, tá bom? Como que vocês podem ter um título formal, né, de especialista? Sim, tá joia? O registro de especialista em psicologia, embora não constitua uma condição obrigatória para o exercício profissional, atesta o reconhecimento da atuação do psicólogo, da psicóloga ou do psicólogo a determinada área de especialização, qualificando a sua formação. Quem quiser, dê uma olhada na resolução 23 de 2022, tá bom? Parte dela está no e-book de vocês, só que ela fala só sobre 11. Não entrou psicologia da saúde e não entrou avaliação psicológica, que são as áreas mais recentes, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado, tá certo? Caso tenham dúvidas, entrem em contato, tem o fórum Fale com o Professor. Vai ser um prazer poder discutir com vocês sobre esses temas, tá joia? Sei que é muita coisa nova, vocês estão vendo muitas coisas novas, não é só a minha disciplina, eu sei que vocês estão fazendo outras disciplinas, às vezes uma discute a mesma coisa que outra, né, a partir de perspectivas diferentes. Estão fazendo a disciplina de epistemologia, se eu não me engano, tá joia? Essa disciplina vai falar também sobre ciência, senso comum, mas numa outra perspectiva, tá joia, pessoal? Qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato, tá bom? Por favor. Um abraço, pessoal, e até a próxima.